pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Princesa Cast. E hoje nós estamos num formato diferenciado, porque a gente tem que atender também as demandas dos nossos convidados. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que vai estar desvendando muitas coisas legais referente ao Outubro Rosa, ao cuidado especial com a mulher que a gente tem nesse momento do ano, né? Não só nesse momento do ano, mas temos uma data especial para falar sobre isso. Então nós aqui da Cabelo de Princesa vamos falar com você para desmistificar muita coisa também que às vezes a gente tem dentro de nós que a gente não consegue desbloquear. Então hoje nós estamos com a nossa maravilhosa Rosemarie Stahlschmidt. Acertei? Acertou. E ela vai conversar com nós. Ela é uma mega profissional. Ela é uma radio-oncologista que trabalha aqui em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento. Seja muito bem-vinda, Rose. E muito obrigada por já, ter aceitado esse convite, que a gente sabe que médicos têm uma agenda muito corrida e tu abriu essa brechinha para nós. Então, se apresente para as princesas, fale um pouco do teu trabalho. Olá, pessoal. A Tchelle, que como eu digo assim, é quase filha minha também, né? Me convidou para vir a gente conversar um pouquinho desse mês, que é um mês tão importante para nós, mulheres, né? E eu sou radio-oncologista do Hospital Moinhos de Vento, trabalho lá no Moinhos de Vento há mais de 20 anos, e, na verdade, estou fazendo 32 anos de formado, o tempo voou, não vi esse tempo passar, né? Mas foi o que aconteceu no fim da história. E eu trabalho dentro da radioterapia, né? Então, dentro dos tratamentos oncológicos, a gente tem a cirurgia oncológica, a quimioterapia e a radioterapia. Eu faço parte da radioterapia. E hoje vim para a gente conversar um pouquinho sobre os cuidados que nós temos que ter conosco mesmos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rose. Como é que surgiu dentro de ti, eu não sei se tu já teve outras profissões ou não, como é que surgiu dentro de ti essa vontade de ser médica e de querer ajudar e ir para uma área, hoje em dia, tão eficiente e muito procurada, porque infelizmente existem mais casos do que a gente tem o conhecimento, de câncer, independente do câncer que seja um câncer, Verdade. Teve essa, eu gosto disso e vou investir. Na verdade, assim, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu já dizia que eu ia ser médica. Ai, que legal. Então, uma coisa assim que desde criança eu me lembro disso, né? E aí, quando eu entrei na parte aí da preparação já para vestibular, aquela coisa toda, eu sabia que eu faria cancerologia, eu não conhecia a palavra oncologia ainda, né? Oncologia e cancerologia são sinônimos, né? E aí, realmente, vi muita coisa na faculdade, vi as outras especialidades muito interessantes, tive interesse em fazer algumas outras também no meio do caminho, mas acabei, no dia, isso era 1989, a grande maioria de vocês nem tinha nascido ainda, foi a primeira vez que eu botei meu pé dentro de um hospital de oncologia, na época o Hospital Santa Rita, e quando eu botei o pé lá dentro, a sensação foi, eu pertenço a esse lugar, sabe? Então, eu não digo que fui eu que escolhi, a especialidade me escolheu, né? E faço oncologia, então, há tantos anos, né? Adoro o que eu faço, não me imagino fazendo nenhuma outra especialidade, né? E a gente tem momentos difíceis, mas a gente também tem muitos momentos muito felizes com pacientes que a gente acompanha já há 20, 30 anos hoje, que estão muito bem, tem gente que é muito mais amigo hoje do que paciente, né? Então a gente consegue ter esse vínculo também. Às vezes a gente tem algumas perdas que são inevitáveis, e na verdade a gente sabe que o nosso tempo aqui também não é eterno, que esse tempo que a gente tem aqui, que a gente viva bem, com qualidade e com o máximo de saúde possível. Então, como eu te digo assim, não fui eu que escolhi a oncologia que acabou me escolhendo, eu acho. É tão bom quando a gente faz uma coisa que a gente se sente já pertencente àquilo, que nem tu disse que tu entrou lá dentro da Santa Casa, que foi onde tu fez a tua formação, e tu já disse, já te sentia parte daquele lugar. Exatamente. E deixa eu te dizer, a gente conversou anteriormente, tu disse que tu fez a tua formação na Santa Casa e um tempo tu foi trabalhar na Inglaterra. Uhum. Alguma especialização lá ou tu foi trabalhar? Sim. Eu tinha terminado a residência aqui, eu estava terminando a residência aqui no Brasil. Na época, a radioterapia, a residência era de 3 anos, hoje é 4. Mas o meu antigo chefe, que é o segundo pai que eu tenho, ele me ofereceu um 4º ano. Então, eu fiz 4 anos de residência no Brasil, e quando terminou esse 4º ano,
houve a possibilidade de eu ir para um hospital que se chama Royal Marsden, que fica em Londres, e fiquei lá como Senior Registrar, que seria um residente sênior, vamos dizer assim. Tipo um chefe de equipe, assim. Não é bem um chefe de equipe. Na verdade, os chefes de equipe são os consultants, seria um abaixo, né? Mas e dentro dessa parte que eu fiquei lá no Royal Marsden, eu fiquei muito tempo ligado exclusivamente a mulheres, porque eu fiquei com muitas coisas da parte ginecológica e também com a parte da mama. Então, eu meio que direcionei, e a vida foi me direcionando também para esse tipo de trabalho nessa especialidade. Legal. Deixa eu te perguntar uma curiosidade que é muito frequente, né? Porque existe o câncer de mama, mas também existem homens que têm câncer de mama, né? Porque tem área e tudo mais, né? E isso pode ser desenvolvido em homens também, tá certo? Essa informação? Tá certo, claro, os homens têm tanta mama quanto nós, só que não cresce. Né? A mama do homem, ela não sofre o estímulo hormonal na adolescência, então ela fica aquela mama chatinha, né? O homem não tem a mama desenvolvida, mas ele tem tecido mamário. De 0,5% a 1% dos tumores de mama são em homens, né? Então, a gente não vê com tanta frequência, mas a gente vê, obviamente, mulheres têm muito mais, mas e seguem as mesmas premissas de tratamento dos tumores femininos. E é importante os homens saberem disso, né? Porque tu imagina assim, tu tem um nódulo que cresce numa mama feminina, é muito mais difícil de tu notar do que numa mama masculina. A mama masculina não tem nada, então qualquer nódulo que apareça, tu consegue ver muito mais precocemente. E os homens, às vezes, não se preocupam com isso porque não sabem que podem ter um tumor de mama. E, às vezes, isso faz com que eles cheguem com tumores que têm invasão de pele, ou que são tumores que têm invasão de costela. Então, essa doença deixa de ser não é facilmente operável, mas mais tranquilamente operável, vamos dizer assim, porque invade estruturas adjacentes, porque esses homens não imaginavam que estavam com tumor de mama. Então, isso é bem importante, saber que, sim, homem pode ter tumor de mama, e se notar alteração na área da mama, tem que procurar um mastologista. Tá? Vá no mastologista, vai fazer as avaliações clínicas, se for necessário, vai fazer biópsia, tomar que não seja nada, mas se for, faz o tratamento precoce. Porque aquilo que a gente sempre fala em oncologia, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, é o que vale. Então, assim, quanto antes tu consegue fazer o diagnóstico, melhor vai ser o teu tratamento, menos agressivo vai ser esse tratamento, melhor vai ser o resultado. Então, lembrar que isso pode acontecer. E tem uma coisa importante, eu vou aproveitar esse gancho aqui, Thierry. Homem não vai a médico, ok? Verdade. Homem vai a médico quando a mulher leva. Então, assim, vocês que estão em casa, princesas, que conhecem os seus maridos, os seus namorados, os seus crushes, né? Tem alguma coisa diferente, vocês notaram? Carreguem embaixo do braço, porque eles não vão, tá? E vocês podem fazer a diferença. As mulheres, muitas vezes, fazem os diagnósticos dos tumores dos seus maridos, porque eles não dão bola e não vão atrás. Então, contamos com a expertise feminina, que nós já nascemos com isso. A gente tem mais feeling, né, de fazer, vai lá e, né, viu o negócio, vai lá e faz, não deixa para depois. Exatamente. E isso que eu falei, né, acho que eu já falei no começo, a gente desmistificar alguma coisa, porque sobre esse assunto, né, desmistificar esses assuntos, porque as pessoas acham, que nem tu falaste, né, o homem acha que não pode ter, tem, né, e tem uma porcentagem até que é um pouco grande, né, para ser a parte masculina que apresenta isso. Não é só câncer de mama masculino que tem, qualquer outro tipo de câncer, né, a gente falando, então, em relação a homens descuidados. Meu marido, eu tô pedindo para ele tá com 46, pedindo para ele, vai fazer, né, um exame de próstata. Hoje em dia, que tem aquela coisa, né, tem que fazer exame de próstata. Hoje em dia não é mais necessário, né? Hoje em dia faz um exame de sangue, se eu não me engano, né, e daí depois... mas ainda se faz toque retal, porque o exame de sangue, que a gente chama PSA, tá? Vou aprofundar um pouco da mama, vou falar de próstata. O exame de sangue, ele mostra a alteração bioquímica da próstata. Eu sempre digo assim, né? Se tu pegar um medidor de gás carbônico e colocar no escapamento do carro, tu sabe quanto é que está funcionando o teu motor, ok?
O PSA é isso, está medindo o metabolismo da célula da próstata. Tumores muito indiferenciados, ou seja, tumores muito diferentes da célula normal da próstata, não alteram PSA. E o tumor está lá. Tumores muito pequenos não alteram PSA. E o tumor está lá. Tumores que têm um metabolismo muito lento não alteram PSA. E o tumor está lá. Então, o exame de sangue sozinho não faz diagnóstico. Tá? As mulheres vão de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano, no seu ginecologista, colocam um espéculo, fazem coleta de material e está tudo ok. E os homens não podem fazer um toque retal que leva 5 segundos, né, e que não tem problema nenhum. A próstata ela está grudada no reto. Então, quando a gente faz o toque retal, a gente sente a próstata diretamente na ponta do dedo, por isso que é importante. Nódulos de próstata a gente palpa, e às vezes tu não tem alteração do PSA. Então, fazer o exame de sangue não exclui a necessidade da avaliação clínica. Tem que fazer. E ninguém vai ser mais ou menos homem por causa disso. É né? verdade? Então, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, tem várias piadas que se faz, porque tu vai te apaixonar, aquelas coisas que fica muito mais na piada, mas, na verdade, isso, muitas vezes, é o que vai diferenciar um paciente que vai ser curado ou não. O tu saber antes de chegar num estágio que às vezes não tenha como reverter é tão importante. Então, como que tu fala? Vamos voltar então para o câncer de mama, né? É bom falar esses assuntos, porque homem tem, né? Homem é uma pessoa que não se cuida, quase que 90% dos homens não se cuidam, que nem a gente falou primeiro. Mas como que a gente pode fazer o autodiagnóstico, né? Nós, mulheres, de câncer de mama, que é o mais que a gente consegue se palpar, nada melhor do que a gente se tocar, porque a gente se conhece, né? Exatamente isso. Tu disse a frase. Quem conhece a sua mama é a mulher. Tá? Então, assim, nenhum médico, ninguém vai conhecer a tua mama como tu mesmo. Então, existe a necessidade desde o início de se ensinar as meninas, as jovens, depois as mulheres, a fazer o autoexame. Existe, inclusive, uma época do ciclo menstrual que é a melhor época de fazer o exame, que é depois que passou a menstruação, tá? Porque, claro, quando a gente... eu já entrei na menopausa, né, como eu digo, mas a gente que viveu esse período menstrual, antes da menstruação, a mama fica entumecida, ela dói, ela é desconfortável, ela está cheia de líquido. Esse não é o melhor momento de fazer o exame. Depois que passa a menstruação, que esse tecido perde essa concentração de líquidos, nesse momento a mama fica mais fácil de ser palpada. E se tu tens uma mulher que ao longo da sua vida tem o hábito de uma vez por semana, na hora do banho, com sabonete na mão, em que a mão escorrega mais sobre a pele, de fazer o seu autoexame, ela vai notar qualquer alteração. Tá? Claro que existem tumores que não são palpáveis. E quando a gente fala de rastreamento, aí sim com mamografias e outros exames, são para tumores que às vezes que não são perceptíveis ao autoexame, ou tumores que estão muito profundos, mamas volumosas, às vezes a gente tem tumores muito perto da costela lá atrás, e esses tumores às vezes não são palpáveis, nem pela paciente, nem pelo médico, tá? Então existe a partir dos, se eu não me engano, não vou dizer com certeza, mas 40 a 45 anos é onde no sistema público as pacientes podem começar a fazer mamografias, tá? Então, existe uma idade X em que a gente recomenda que as pacientes iniciem a fazer mamografia. Se houver história familiar de tumor de mama, isso deve começar antes, tá? E esse exame ele vai ajudar nessa parte do autoexame. A gente vai falar dos exames daqui a pouquinho, não quero atropelar muito o nosso assunto, mas só para dizer que sempre que uma paciente diz para nós assim, a minha mama mudou, né, a gente tem que prestar atenção nela. Coisas que as mulheres têm que cuidar. Houve alteração do formato da mama? Houve alguma retração do mamilo? O mamilo entrou para dentro? Existe a eliminação de algum tipo de secreção pelo mamilo? Tudo isso são sinais de alerta. Quando a gente para na frente do espelho e se olha, tu conhece a mama. Primeiro que uma nunca é igual à outra, ok? Sempre existe uma diferença mama para outra, isso é normal. Aí não existe mamas iguais, tá? Mesmo na mesma mulher.
mas tu conhece as tuas mamas. Então, se tu nota que o formato mudou, alguma coisa mudou, vá ao médico, procure assistência, né? Então, essa atenção que a gente pode ter todos os dias na frente do espelho e uma vez por semana se examinando é fundamental. Tá? Os casos das mulheres que têm próteses, né, mamárias, a maioria hoje em dia tem prótese mamária, né? Não, a minoria. A minoria, tu acha? Eu acho. Não é a maioria, não é a maioria, não. Ai, na minha cabeça. É bom, vamos botar então. Talvez as com quem tu convive, mas a minoria hoje tem prótese mamária. As próteses mamárias, na verdade, assim, a prótese foi inventada para uma correção, tá? Então, assim, existem meninas que na adolescência, quando entram na puberdade, uma mama cresce e a outra não. Ou existe muita diferença de crescimento de uma mama para outra. As próteses foram inventadas para isso, para correção. O que aconteceu é que essas próteses começaram a ser usadas de forma estética. E eu aprendi com um antigo professor de cirurgia plástica meu que quem faz o diagnóstico da plástica estética é o paciente. É ele que não está satisfeito. Né? Então, ele vai até o cirurgião plástico e diz, eu quero colocar prótese mamária. Eu te diria assim, talvez 20% a 30% das mulheres que a gente vê tem prótese de mama. Não é a maioria. Tá? Inclusive, se tu olhares assim, na grande massa brasileira, e falando de mulheres que têm acesso a isso, né? Mas se tu fores falar assim da percentual da nossa população como um todo, é muito menos do que isso, que tem acesso a essa parte estética. Tá? A prótese não atrapalha na hora do diagnóstico com imagem, tá? Mas ela pode atrapalhar na hora do autoexame. Quando o cirurgião plástico coloca a prótese na mama, ele pode colocar a prótese dentro da mama ou atrás do músculo peitoral. Né? A gente tem um músculo que fica na frente das costelas, onde a mama está acoplada, que é o músculo peitoral. Tá? Existe um grupo de cirurgiões plásticos que coloca a prótese atrás do músculo. Nesse caso, não vai atrapalhar em nada o exame da mama, porque essa prótese não está dentro da glândula mamária. A glândula fica toda em cima. Então, para fazer o exame, não tem problema nenhum. Mas se eu tiver uma prótese dentro da mama, dentro do tecido, ali junto com o tecido mamário, nesse caso, eu posso ter, sim, nódulos que ficam mais escondidinhos, mais junto da prótese. Então, eu não tenho a mama tão separada. Isso pode dificultar um pouquinho na hora do autoexame. Isso não atrapalha, teoricamente, nas mamografias e nos ultrassons, porque o médico radiologista está acostumado com isso e tem manobras que eles usam para identificar e diferenciar as alterações de mama que possam ser suspeitas. Quando se coloca uma prótese de mama numa paciente, se forma em torno dessa prótese uma cápsula de isolamento, porque isso é um corpo estranho, né? Quando eu sempre digo assim, botou uma felpa no dedo, é um corpo estranho, o organismo vai e vai embora. A prótese não vai embora. Por mais que o organismo queira mandar embora, ela está costurada lá dentro, né? Então, ele vai fazer um invólucro de isolamento. Essa cápsula, geralmente, pode ter um pouquinho de algumas aderências, isso às vezes pode confundir o radiologista. Mas, geralmente, a grande maioria dos radiologistas faz a avaliação da mama com imagem sem problema nenhum. E mais uma pergunta, eu pergunto porque eu sou muito curiosa, né? Eu fiz um podcast passada com uma micropigmentadora, né, capilar, e a gente falou também sobre alguns assuntos, e eu fico fascinada, porque eu fico imaginando, né, como que pode acontecer. E a prótese em si, ela pode vir a causar algum mal para a saúde durante algum longo prazo? Não. O que a gente tem, assim, a gente se preocupa muito são com os rompimentos de prótese, né? A qualidade da prótese. Até na mídia saiu há algum tempo atrás um lote de próteses que deveriam ser trocadas porque tinha sido visto que aquele lote tinha defeito. Mas se a prótese for de boa qualidade, até por ela estar dentro desse invólucro, ela não vai te causar nenhum problema, tá? A prótese, ela é tranquila, tu pode viver tranquilamente com a tua prótese, tá?
mas tem que se cuidar a qualidade da prótese, né? Eu sempre digo assim, prótese mamária é uma coisa que vai ficar contigo, é um casamento com a tua prótese. Então, procure um bom cirurgião plástico, né? Às vezes as pessoas se preocupam em pagar menos para colocar uma prótese de mama, e aí depois tem rompimento de prótese, tem problema de cicatrização, tem uma série de coisas que pode acontecer. E cirurgia de prótese mamária é cirurgia. Então, procure um profissional que tenha respaldo para isso, né? Vocês vão ser anestesiadas, gurias, então não dá para brincar com isso, né? Às vezes a gente, não vou dizer seguidamente, mas infelizmente a gente às vezes abre a internet para olhar algumas coisas. Ah, fulana foi fazer cirurgia estética e faleceu, sabe? Então, cuidado com isso. Claro que pode acontecer, qualquer um de nós pode ter um problema clínico, não necessariamente relacionado à cirurgia, a qualquer momento, né? Mas sempre procure um profissional que vocês tenham confiança, não só nele, mas no tipo de material que vai ser usado durante esse procedimento. É interessante, né? Eu, quando fui fazer minhas cirurgias, eu demorei para pedir, né? Porque eu uso prótese, porque eu tinha, que nem tu falasse, né? Eu tenho uma má formação. Eu tinha uma mama muito, né? Uma mama normal, vamos supor, a outra muito grande, e aquilo me deixava, assim, ao meu mental super desconfortável, sabe? E daí tinha algumas blusas que eu já não usava, sutiãs que não serviam, ficava legal, tava sempre me escondendo, daí botava um sutiã com bojo já para fora, um lado, entendeu? Aquilo me deixava muito desconfortável. E então eu, né, fiz o que eu como cirurgia delas foi prótese mamária, né? E eu tô super satisfeita, graças a Deus, e eu coloquei essa atrás do músculo, então agora fiquei mais aliviada que eu consigo, né, fazer o meu próprio autoexame. Claro que a gente não sabe 100% das coisas, mas qualquer coisa que a gente venha observar. E tem alguma idade específica ou algum câncer de mama, principalmente, ou não? A gente tem tumor de mama desde meninas, infelizmente, abaixo de 20 anos até senhoras de 90 anos, tá? Mas se a gente pegar, assim, a grande maioria da população, tu vai ter a maior incidência entre 50 e 70 anos. Esse é o grande grupo, esses 20 anos, onde mais a gente vê. Existem tumores de mama muito diferentes, né? Acho que hoje, dentro da oncologia, a gente classifica tumores de mama de várias formas, né? Quando a gente fala em câncer, às vezes um paciente diz assim, eu tive um tumor de mama, ou alguém na minha família teve tumor de mama, né? Para mim, eu estou olhando uma fruteira, onde eu tenho laranjas, maçãs, bergamotas, uvas, abacaxis, melões, porque cada tumor tem características distintas, né? Então, a gente não falar um tumor de mama é ok, mas aí a gente vai ter que destrinchar isso, né? Mas a grande maioria dos tumores vai ser nessas 2 décadas. Existem alguns tumores que são das mulheres mais jovens, né? E as mulheres mais idosas, geralmente, têm tumores que são tumores mais lentos, né? Mais insidiosos, né? Que às vezes a gente até observa, faz às vezes uma cirurgia ou dá só um hormôniozinho. Então, tudo depende dessa paciente. Mas, sabe, objetivamente, respondendo a tua pergunta, a grande incidência nossa é entre 50, 65, 70 anos. Legal saber dessa informação, porque eu tenho uma filha, né? Tem 11 anos, Rose. Tenho uma filha, 11 anos. E ano passado começou a crescer, né? As mamas dela e tudo. E ela se queixava muito de dor. Uhum. Dói. E daí começou a se formar uns carocinhos, né? Assim, ao redor do não sei como é que se faz. Do mamilo. Do mamilo, isso. E daí eu achando, né, que poderia ser qualquer coisa, porque ela até de se encostar a roupa, às vezes ela reclamava de dor. Daí eu levei, né, numa ginecologista que atendia crianças, especializada em infantil, né, e ela disse que era normal e tudo mais, mas até a gente consultar, a gente fica assim, né, meu Deus, será que é alguma coisa? É normal, ou não é? E até que ponto? Mas daí deu tudo certo, era só a mama crescendo mesmo. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque não é impossível acontecer com uma criança também. Nas crianças os tumores são um pouco diferentes, né? A oncologia pediátrica, na pediatria, e aí eu acho que é uma coisa importante da gente dizer, né? A gente tem tumores que muitas vezes estão mais ligados a questões de falhas cromossômicas ou algumas outras alterações mais específicas. É muito raro, eu não me lembro de ter visto tumor de mama em criança,
tá? Já vem em adolescente, mas não em criança. E a grande maioria dos tumores de mama do adulto não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, tumor de mama não é uma questão genética. Tumor de mama, eu costumo dizer que é muito mais da nossa exposição. E isso é um capítulo bem interessante da gente conversar. Porque, minha mãe teve tumor de mama, não quer dizer que tu vai ter um tumor de mama, né? Claro que se a gente pegar uma pessoa, por exemplo, a Angelina Jolie, ela tem uma história familiar de tumor de mama. A tia teve, a mãe teve, a avó teve, a prima teve, sabe? Então, várias mulheres têm tumor de mama. Bom, aí a gente tem que olhar de uma maneira diferente, né? E aí se faz um rastreamento de alguns genes que já se conhece, e mulheres que têm história familiar e têm esse gene positivo, elas têm indicação de mastectomia, inclusive, profilática, que foi o que a Angelina Jolie fez, tá? A Angelina foi lá, retirou a mama, manteve o mamilo, então ela não tirou toda a mama, ela minimizou o risco, e mesmo que tivesse tirado o mamilo, nunca 100%, né? Sempre, nunca, em medicina são palavras que a gente não usa, mas ela vai, retira a mama e coloca a prótese na diminuição do risco dela por saber ser uma portadora de um gene alterado. Isso na mulher adulta é 10%. 90% dos tumores de mama não estão ligados à alteração genética. E eu vou dizer para vocês a minha impressão. Eu acho que a sociedade industrializada é a grande, não sei se a palavra é vilã, mas a produtora, entre aspas, de tumores de mama, porque mulheres em sociedades industrializadas têm muito mais incidência. Se é o que a gente come, se é a água que a gente bebe, se é o ar que a gente respira, tudo isso é muito questionável, né? A gente se expõe a muitas coisas. Eu costumo dizer que o ar que a gente respira cheio de poluentes, as nossas águas que chegam na nossa torneira, eu não tenho 100% de certeza que eu não tenho agrotóxico, ainda que venha da bacia do Jacuí, aqui no Guaíba, em Porto Alegre, por exemplo. Né? A gente pode ter tudo isso. E o próprio alimento que a gente come, né? Qual é esse processo químico que esse alimento está sofrendo hoje em dia? Então, eu acho que a gente acaba se expondo a muitas coisas. Somos sobreviventes do nosso meio, né? Hoje a gente tem tumor de mama de uma forma quase endêmica aqui no Rio Grande do Sul. Então, a incidência é muito alta. Né? Por isso que a gente fala tanto no Outubro Rosa, faça o seu exame diagnóstico precoce, porque a gente cura muita gente, né? Mas a gente também tem esses fatores todos de risco. Sociedades muito industrializadas são onde a gente encontra o maior índice de tumor de mama. Tá? É isso que eu ia te perguntar, já que tu tocou no assunto. Eu acho que toda a estrutura de vida, tanto a alimentação, quanto onde que tu vive, os costumes que tu tem, isso pode gerar, né? Porque as pessoas veem na internet, mas refri causa câncer, mas miojo causa câncer. Acho que tudo, na verdade, se tu for botar na ponta do lápis, tu acaba enlouquecendo, né? Hoje, numa cidade grande, tu não tem condição mais de produzir o teu alimento, né? Que no passado se podia botar um pezinho de alface, ele ia crescer, e tu sabia o que tu estava comendo, né? Hoje tu vai no supermercado e tu pega numa gôndola, tu não sabe muito bem que processa essa verdura e essa fruta, né? Verduras e frutas tão bonitas, né? Sem nenhuma manchinha de nenhum inseto. Será que é tão saudável assim, né? Que será que é isso que realmente a gente tem acesso? Tem uma coisa interessante, Ari, que a gente não pode deixar de falar, que existem agrotóxicos que são proibidos no mundo e que são permitidos nesse país. Nós não estamos aqui para fazer política de nada, nem quero falar nisso, mas só para lembrar que a gente ainda tem uma exposição muito grande a produtos que em outros lugares nem são mais permitidos que sejam vendidos. E eu estou falando daquilo que a gente tem oficialmente vendido, e não no que entra clandestino pela fronteira. Então, eu acho que cuidado com isso, o que é isso que a gente está servindo para as nossas crianças, né? Quem serão essas crianças daqui a 15, 20 anos? Como é que vai estar a saúde delas perante a tudo isso que a gente está vendo, né? São 8 bilhões para serem alimentados na face da Terra, é muita gente. Né? Então, como é que tu vai produzir comida de qualidade? Então, eu acho que tem vários questionamentos aí que nós, como raça humana, precisaríamos responder, né? Eu ouço muita gente falando, porque eu sou vegetariana por causa dos animais. Sim, mas aonde tu tem 8 bi, como é que tu vai produzir comida de uma forma adequada? Eu acho que tem coisas que precisam ser discutidas a nível de mundo, né? Nem a nível de Brasil, né? Como é que a gente vai encarar tudo isso, né? E como é que a gente vai encarar essa produção de poluentes? Alguns países assinam tratados
que se comprometem a diminuir a quantidade de poluentes, mas, na verdade, no frigir dos ovos, quando tu vai ver, eles não fizeram nada. Né? E a gente continua vivendo dentro do nosso planetinha, nós estamos aqui hermeticamente fechados. Né? Então, como é que a gente vai lidar com tudo isso? E isso acaba refletindo na nossa saúde. De quanto em quanto tempo, assim, como médico, é ideal fazer esse tipo de monitoramento, né? Esses exames, principalmente com os autocuidados ali que a gente pode ter. Eu acho que assim, o autoexame uma vez por mês é suficiente, né? E eu acho que fazer as avaliações com o ginecologista, toda mulher tem o seu programa com o seu ginecologista, deveria ter ao menos acesso a isso, uma vez por ano, né? Talvez não faça a mamografia todos os anos, mas ao menos de 2 em 2 anos, mas a partir da idade dos 45, 50 anos, sem história familiar, essa mulher deve começar a fazer o seu exame anual. Quem tem caso na família, assim, é recomendado diferente acompanhamento médico? A gente geralmente diz que a partir dos 40, 45 anos, tu já pode começar a fazer. Vai depender muito também da textura da tua mama, né? Isso é uma outra coisa importante, Tiago, que a gente não pode esquecer. Fazer mamografia ou fazer eco mamária, né? O ideal é fazer as duas. Mulheres muito jovens, a mamografia, ela perde um pouquinho da sua sensibilidade, porque tem a mama muito densa. Às vezes tu tem uma mulher de 40 anos com história familiar, com uma mama muito densa, que fica difícil de avaliar. Aí a ecografia ajuda nesse diagnóstico, né? E às vezes tu tem mulheres com 40 anos com uma mama muito lipossubstituída que faz a mamografia sem problema nenhum. Então, o exame, um é complementar do outro. Teoricamente, a gente não deveria excluir nenhum dos dois. Mas nas mais jovens, a ecografia vai ter uma sensibilidade que é fundamental, muito mais que a mamografia, muitas vezes. Tá? Uma outra coisa importante, fazer mama e eco não significa que não tem que fazer o autoexame, ok? Porque tem alguns tumores ou algumas características radiológicas que eles meio que se escondem, entre aspas, né? As pacientes dizem assim, poxa, doutora, mas fiz a mamografia, não deu nada e o nódulo estava ali. Eu digo, mas não é 100%, o método ele não é 100% sensível, ele vai mostrar na grande maioria. Mas vai ter um grupo de mulheres que eu posso ter nódulo palpável e não ter nada de representação radiológica. É raro? Mas existe. Tá? Então, tudo é complementar. Fazer o seu autoexame uma vez por mês e fazer o seu exame radiológico a partir de 45, 50 anos anualmente, e se tiver história familiar um pouquinho antes, a combinar com o seu ginecologista. Tá? Eu sou muito preocupada com essas questões de doença e tudo, e ainda mais que tem na família questão genética de câncer de mama, então eu sempre fui atrás dos meus médicos e falava, né, olha só, eu tenho caso de família, minha tia assim, eu falava, e uma me deu uma requisição para fazer, e quando eu fui também nesse lugar, eles não quiseram, eles se negaram a fazer. Eu tive que correr para conseguir fazer a mamografia, né, para levar para minha médica e tudo mais. Eu quero saber de ti, assim, se tu acha que isso é correto? Isso, correto, não sei se deve ser, mas eu acho que se a pessoa está procurando, né, uma ajuda para ver e está preocupada com a sua saúde, por que as pessoas negam? Eu quero saber, no caso, a tua opinião sobre isso, né? Não sei por que não fizeram a tua mamografia, Thierry. Isso é uma coisa importante, né? Tu fazeres a mamografia antes de fazer a colocação da prótese. Isso é fundamental. Teu plástico foi perfeito, a conduta é essa mesma. Mas aos 37 anos, não é a não ser que... Por que não quiseram fazer, né? Eu não tenho muito o que te responder com relação a isso, acho meio estranho, porque a gente tem tumores de mama em mulheres muito mais jovens do que isso, então, que vem para nós com as suas imagens, porque com 37 anos a mamografia não ajuda tanto. Mas se tu tem uma requisição médica, quem vai julgar isso é o mastologista, né? No momento fiquei meio chateada, né, e disse assim, poxa, será que é um aviso que não é para mim fazer? Eu pensei assim, né, a gente pensa essas coisas assim, mas aí depois eu fui em outro lugar e daí já consegui, enfim, inclusive também quando a Gabriela, né, que nem eu citei, minha filha de 11 anos teve essa situação que eu te falei, a doutora pediu, ela deu a requisição, só que não foi ecografia, daí foi mamografia, foi ecografia mamária que ela pediu para a Gabriela, e eu não consegui fazer nela. Em nenhum lugar quiseram fazer a ecografia mamária nela, em nenhum lugar.
Daí eu voltei na médica, ela disse, pô, é lamentável, né? Eu disse, pois é, só para nós de encargo de consciência, né? Mas ela disse, fica tranquila, que não é nada demais, se prosseguir, a gente... Isso eu achei, assim, ó, uma falta de responsabilidade com a saúde, porque se tu tá procurando uma ajuda, por que que não fazem, né? E se ela tivesse realmente, de fato, alguma coisa ali que poderia ser diagnosticado e ser tratado e evitar alguma coisa futura? Fazer exame radiológico tem um médico atrás. O que se pode fazer num caso como esse que tu está citando a tua filha é a médica que solicita entra em contato com o centro de radiologia e fala com o radiologista e justifica. Tá? Tem alguns. A próxima vez que tu tiver esse problema, tu me liga que eu te ajudo. Tá? Não faço radiologia, mas conheço quem faz, né? E a gente tem excelentes radiologistas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que fazem mamografia, exame de mama. Excelente. Olha, digo para vocês, talvez os melhores do país, tá? A gente tem excelente, um grupo muito bom que trata a mama, tanto mastologista quanto o pessoal da radiologia. E aí a gente tem que entrar em contato e justificar o porquê que tu tá pedindo isso para uma menina de 11 anos, né? Porque o atendente que está ali no balcão, ele não sabe. Né? E se o médico que está atrás lá atrás atendendo, olhando a sua pilha de raio-x, não tiver nenhum tipo de feedback do médico que solicitou o exame, muitas vezes ele está achando que até o paciente que forçou aquele exame, entendeu? Então tem que ter uma conversa aí por trás, para que quem vai te fazer o exame, inclusive, saber o que vai procurar. Às vezes, quando eu mando uma paciente, nunca tive uma experiência com uma menina de 11 anos, graças a Deus, mas a gente faz uma carta para a radiologista, ou para o radiologista que vai atender, e diz, fulano de tal, está acontecendo tal e tal coisa, preciso que tu olhes para mim. E aí ele vai orientar quem marca o exame, né? Porque no balcão a pessoa vai ter alguma coisa, ela é uma atendente, ela não tem condição de julgar tecnicamente isso. Quem tem que julgar é o radiologista, tem que dar subsídio para ele. Entendi. Graças a Deus deu tudo certo e não houve mais. Era realmente aquilo que eu falei, né? Tava crescendo a mama dela e ela tava se tornando mulher e deu tudo certo. E deixa eu te perguntar, com o diagnóstico positivo, né, precocemente da paciente ou do paciente, quais as chances de uma boa recuperação? Essa tua pergunta tem um leque de respostas. Então vamos lá, vamos falar do tumor mais comum da mama, que é o tumor ductal. Pacientes com o que se diz, a grosso modo, tumores com menos de 2 centímetros, que são os tumores iniciais, a chance de cura dessas pacientes será acima de 90%. Ponto. Eu estou falando assim, a grossíssimo modo. Tá? Disso aqui a gente pode agora abrir um leque de coisas diferentes. Tá? Sobre... aí vai vir assim, é o grau histológico da doença, o índice de proliferação dessas células, é o comprometimento ou não de linfonodos axilares, a qualidade cirúrgica, se essas células elas são ou não receptoras, por exemplo, de hormônios, né? Então tem uma série de coisas que a gente analisa. O tumor de mama, por isso que eu te disse aquela hora, é uma cesta de frutas, tá? Então, cada paciente a gente tem uma série de coisas que a gente tem que olhar. Mas se a gente for falar, a grosso modo, tumores com menos de 2 centímetros, a chance de cura é 90%, ponto. Isso assim, para a gente simplificar a conversa. Já deve ter perdido pacientes, né? Infelizmente, isso acontece, né? É o sentido da vida. Tem algum índice, assim, de pacientes que chegam até ti e tem o resultado positivo? Assim, que tu possa me dar, e 90% dos pacientes que chegam em mim, dá certo, eles se recuperam e é vida longa. Falando de mama especificamente, né? Isso. Existem realidades diferentes. Tá? Então, te digo assim, das mulheres que eu atendo no Hospital Moinhos de Vento, ok? Mais de 90% delas a gente cura. Cura, na verdade, quando a gente diz, não tem recidiva na mama. Quando a gente se transporta para o sistema público, e aí eu estou te dizendo, quando eu atendo em Caxias do Sul, nas terças-feiras, que eu atendo no Hospital Geral, eu atendo pacientes do Sistema Único. A grande maioria delas procura atendimento médico quando nota alguma alteração, mas aí existe uma demora, às vezes. Tá? Então, eu já tive pacientes com nódulo de mama, por exemplo, assim, de vacaria.
que responde a Caxias, ou, sei lá, de Nova Petrópolis, Canela, em que às vezes demoram 5, 6 meses para terem o acesso ao atendimento que precisa. Esse delay ou essa demora na chegada no atendimento, às vezes, faz com que aquele tumor que fosse mais inicial naquela época do diagnóstico se torne um tumor que já não é tão inicial quando ela chega no atendimento. Então, nós temos realidades diferentes, infelizmente, né? A gente tem um grupo de pacientes que palpa o nódulo, faz a imagem, faz a cirurgia, chega em mim em, no máximo, 60 dias. Já está pronta para a radioterapia. E eu tenho uma paciente que às vezes demora 6 meses para conseguir chegar lá no mastologista para fazer a primeira mamografia. Então, dentro da minha realidade, Porto Alegre, Hospital Meios de Vento, eu tenho, sim, mais de 90% de controle de doença, seguramente. Né? Quando as pessoas têm o motivo para ir de encontro à solução do problema, o resultado positivo é muito maior, acredito, né? Que nem tu está falando. Sim, quanto antes tu fizeres o diagnóstico e fizeres o tratamento, e entrares com o tratamento, melhor. Essas pacientes, muitas vezes, o Sistema Único, elas não conseguem chegar na mamografia, tá? Tem pacientes que eu atendo que fazem mamografia anual e que fazem controle, que vêm pelo Sistema Único, tem, mas é a minoria. A grande maioria não tem esse, primeiro, não tem o hábito, e segundo, se quer fazer, às vezes não consegue chegar. Né? Então, a gente ainda tem um grande grupo de mulheres desassistidas, né? E aí não falo só de mamografia, mas falo como um todo, de coleta de material de colo uterino, né, para preventivo de câncer de colo uterino, uma série de coisas que a gente sabe que a gente ainda não tem acesso a todo mundo como necessitaria ter. Então vamos falar agora, que você já citou várias vezes, quais os tipos de câncer de mama que existem, né? Que é uma cesta de frutas, que nem tu falou. Os tumores, eles estão classificados dependendo de onde eles se iniciam, né? A gente tem de tecidos diferentes da mama, a gente tem do lóbulo, do ducto, tem tumores que estão mais da região da pele, né? Existem alguns tumores que são de uma linhagem de tecido de sustentação, que são os tumores sarcomatosos, tem alguns tumores que são da linhagem dos vasos, tem alguns tumores que são das linhagens dos linfáticos, que são os linfomas. Então, existe... eu te diria, bons mais de 15 tipos histologicamente definidos de tumores de mama. Tá? A grande maioria deles seria o carcinoma ductal e o carcinoma lobular, que é o mais prevalente no nosso meio. Então, esses dois juntos talvez façam mais de 90% dos nossos diagnósticos. Esses são os tumores mais comuns da mama. E de todos esses, os mais comuns e os diferenciados, qual que tu diria que seria o mais difícil para tratamento? Ou todos eles têm o mesmo grau de dificuldade para tratar? De novo, um conjunto de fatores, né? Eles vão ser tão mais difíceis quanto mais raros, sim. É muito mais difícil de tratar um hemangiosarcoma da mama do que um carcinoma ductal, né? Mas também está relacionado ao diagnóstico e ao tamanho desse tumor, muito mais do que o tipo histológico, né? Se ele é um tumor pequeno, se ele é um tumor que mede mais de 2 centímetros, se existem gânglios na axila. Gânglios são as ínguas, né, gente? Que a gente nota as bolinhas embaixo do braço, né? Se existem gânglios na axila palpáveis ou não. Então, muito mais do que o tipo histológico é quando essa paciente chega para o diagnóstico. E aí, depois, sim, quando essa paciente faz a amostragem desse tumor, né, enquanto se faz uma biópsia, que esse material todo vai para baixo do microscópio, né, e que a gente olha os detalhes dessa célula, aí a gente consegue olhar os diferentes comportamentos dessas células, né. A gente hoje não olha mais se o tumor é loiro, moreno, alto, baixo, gordo ou magro. A gente olha se ele é mais tranquilo, se ele é mais irritado, se ele é mais quietinho, se ele é mais agitado. Então, a gente olha muito o comportamento através de uma série que a gente chama marcadores tumorais, né? E isso é um complemento da primeira análise da biópsia. E a partir daí, então, sim, se toma decisões de como fazer o tratamento dessas pacientes. Então, cada tumor vai determinar o tempo de tratamento da paciente. Não só o tempo, como o tipo de tratamento, né?
Então, assim, cirurgicamente, tu tem cirurgias minimamente invasivas, às vezes tu retira só um nódulo, ou retira uma porção da mama, que a gente chama de setor, às vezes tu tira a mama toda, tá? Tu tem pacientes que não precisam fazer a amostragem da axila, né, de nenhum linfonodo. Tem pacientes que fazem o que a gente chama de linfonodo sentinela, que são aqueles gânglios que a gente avalia para ver se os primeiros que receberiam células daquela área afetada, e tem pacientes que têm que fazer uma amostragem de linfonodos axilares um pouquinho maior, né? Tem pacientes que vão à radioterapia, tem pacientes que não vão à radioterapia, tem pacientes que fazem quimioterapia, tem pacientes que fazem hormonoterapia, e tem pacientes que fazem imunoterapia. Então, na hora que tu avalia esses vários fatores, é que a gente vai determinar qual é o tratamento específico para aquela paciente, né? Não é a fórmula do bolo, né? Cada paciente é olhado individualmente. E isso tende a ficar mais individual quanto mais marcadores a gente vai testando. Então, hoje a gente já olha coisas que a gente não olhava 5 anos atrás, né? Então, a gente já consegue diferenciar esses grupos em mais subgrupos, né? E cada vez tratamentos mais específicos. Então, é aquilo que a gente comentou no início. Dizer que ter um tumor de mama, para nós, ok. Mas agora, então, vamos começar a debulhar e vamos ver o que realmente é isso que está acontecendo. Tá? E agora, uma dúvida que eu tenho, e provavelmente muitas pessoas têm, né, que não têm conhecimento, é qual a diferença de quimioterapia e radioterapia e quais os efeitos colaterais, né, de um tratamento com quimio e com rádio? Muita gente fala assim, vai perder cabelo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se tu pode esclarecer isso para nós. Rádio e químio são tratamentos distintos que não são concorrentes. Isso é a primeira coisa, tá? Dependendo do tumor, eu posso fazer quimioterapia exclusiva, por exemplo, leucemias ou linfomas. Dependendo de tumores, eu posso fazer radioterapia exclusiva, por exemplo, alguns tumores de laringe, né? Tumores do trato genital, às vezes a gente faz rádio exclusiva. Quando a gente associa, na grande maioria das vezes, ou antes ou durante, às vezes concomitante, às vezes depois, né? Existem tumores de mama que não precisam de rádio, tem tumores de mama que não precisam de químio, tá? Então, os tratamentos, eles são desenhados conforme protocolos internacionais. O que se faz aqui é o que se faz no mundo inteiro, né? A não ser que tu esteja dentro de um centro de pesquisa, tá? Existem alguns protocolos de pesquisa em desenvolvimento dentro do país, e aí sim que vai entrar num protocolo que é diferente por ser um protocolo de pesquisa. Mas os nossos tratamentos são os mesmos que se usa mundialmente. Então, a partir do momento que a gente tem determinado o tipo de tumor do paciente, até onde aquele tumor for, a gente faz um plano de tratamento para esse paciente, que pode incluir qualquer um dos dos tripés da oncologia. Cirurgia oncológica pode estar dentro ou não, quimioterapia pode estar dentro ou não, e radioterapia pode estar dentro ou não. Efeitos colaterais da quimioterapia, a grande maioria das vezes as pessoas se preocupam com a queda de cabelo, principalmente as mulheres, né? Hoje a gente tem algumas coisas que já estão à disposição, que é o uso da touca, né? Que faz o resfriamento do couro cabeludo. Então, muitas pacientes que fazem quimioterapia usam a touca e não perdem cabelo ou perdem em menos quantidade, né? Mas nem toda quimioterapia cai o cabelo. Depende da droga, depende do protocolo de quimioterapia que esse paciente está fazendo. A quimioterapia em si, e vou falar de quimioterapia como uso de medicações, ela sofreu uma mudança muito grande nos últimos 5, 10 anos, eu diria. Hoje a gente tem muito mais remédios inteligentes chegando para tratamento. O que são esses remédios inteligentes? Eles se ligam a erros metabólicos daquele tumor. E aí eles vão atuar naquele tumor. E vão dar, algumas vezes, um pouquinho mais de reação cutânea às vezes um pouquinho de alteração de pigmentação de pele, é mais rara a queda de cabelo. Então, dependendo do que a gente está, às vezes um pouquinho de neuropatia, que é aquele sintoma de formigamento. Então, dependendo desse marcador monoclonal que a gente está usando, então a gente pode ter algum outro tipo de alteração, tá? Dependendo do tipo que a gente estiver usando. Essas medicações inteligentes, Thierry, dão muito menos efeito colateral. Tá? No sentido do vômito, que é uma coisa que incomoda, da diarreia, da queda do cabelo, que é basicamente da quimioterapia o que mais chama atenção. A rádio é mais específica ainda, porque como a radioterapia é um tratamento feito localmente, ela não caminha pelo corpo.
Então, quem fizer o tratamento da mama não vai ter o sintoma de quem faz da garganta ou de quem faz do útero, né? Nós vamos falar da mama, que é uma coisa que a gente está conversando agora. Quando a gente irradia a mama, a gente está irradiando um órgão externo, ok? Está fora do corpo, está na superfície, tá? Não é um órgão que tu respire, nem te alimente, nem excrete com ele todos os dias. Então, na classe dos mamíferos, ele é importante para amamentar o filhote, ok? Nós somos mamíferos, tá? Depois ele vai ter outras conotações, conotação sexual, conotação social, estética, etc. Mas ele não é um órgão de sobrevivência. Então, quando a gente irradia um órgão como esse, muito pouco eu atrapalho o metabolismo ou a vida dessa paciente. O que a gente vai ter de alteração? Quando a gente irradia a mama, é que eu preciso irradiar toda a mama. E aí, isso inclui o mamilo que está na pele. E radioterapia usa raio-x. Raio-x e radiação ultravioleta é quase a mesma coisa. E aí tu vai na farmácia e compra o protetor solar ultravioleta, porque bronzeia a pele. Então a radioterapia da mama também vai alterar a pigmentação da pele, porque a pele faz parte da minha zona de interesse. Se eu fizer radioterapia de um útero, por exemplo, tá? Eu não vou ter alteração de pele, porque eu não tenho nada na pele o útero não está na pele. Ele está na profundidade. Aí eu vou ter o intestino e a bexiga junto, posso ter sintomas, um pouquinho de diarreia, sensibilidade intestinal, às vezes um pouquinho de ardência para urinar. Então, tudo depende da área. Mas quando a gente fala da radioterapia da mama, que é o nosso assunto hoje, a gente vai ter esses cuidados locais que são basicamente com a pele. E essa paciente vai sair muito bem do tratamento bronzeado, depois que termina o banho de sol do aparelho, como eu digo, vai embora, e essa pele volta ao normal, como se tu tivesse voltado da praia. Tá? Então, tudo depende da zona que a gente estiver irradiando e especificamente da quimioterapia, do conjunto de drogas que a gente estiver usando e do protocolo que estiver sendo feito. Interessante. Sabe que, falando agora um pouco sobre o meu trabalho, né, que são coisas que elevam a autoestima das pessoas, que a gente trabalha com cabelos, né, chegam inúmeras mulheres lá, falando, né, tristes já, porque tiveram um diagnóstico de câncer, cânceres que existe, né, que tu trata todos, eu acho, né, Rose, se eu não me engano. A gente ainda tem, principalmente em Caxias, a necessidade de tratar vários locais, né, mas eu me dedico mais a tumores da mulher, vamos dizer assim, ginecológicos e mama, tumores do trato gastrointestinal, e também os tumores da região de cabeça e pescoço faço bastante. Então, mas a gente acaba atendendo um pouco dos outros também, porque às vezes tem colegas de 30 anos que nos encaminham, né, Tiago? E aí tu não vai dizer, né? A gente atende com todo prazer todos os pacientes. Mas existem coisas, às vezes, que a gente até vai revisar na literatura, porque não é a nossa rotina. Tá? Essa semana, inclusive, tem uma amiga que me ligou, e eu fui estudar um caso que ela me pediu, e porque para me lembrar, porque fazia mais de 5 anos que eu não via um paciente com aquele diagnóstico. Então, e a literatura médica, ela é muito rápida na evolução da ciência. Então, sempre que a gente tem uma coisa que não é o que a gente faz no dia a dia e que a gente não está sempre revisando, a gente tem que ir atrás, porque pode ter novidade e pode ser que as coisas mudaram bastante. Às vezes a gente pensa, não, já estudei, já sei. Não, a gente nunca sabe tudo. Sempre tem coisa nova, sempre tem coisa para a gente aprender. A gente está sempre em constante aprendizagem, falo isso para minha filha. Então, voltando ao assunto, né, chegam para nós ali na loja, a nossa loja é ali no centro de Porto Alegre, e relatando, né, que tiveram um diagnóstico de câncer. Indiferente do câncer, né, eu vou precisar fazer tal tratamento, vai cair cabelo, e a gente consegue dar um pouco de conforto, né, para essas mulheres. A gente tem ali na loja disponibilizado perucas já prontas, né? Caso elas não gostem de nenhuma, a gente manda confeccionar. Até se um dia, né, alguém te perguntar, quiser indicar cabelo de princesa, a gente, né, tá bem solícito a receber essa pessoa que já tá, né, com desconforto ali, né, com o seu emocional abalado, com o seu psicológico, né, a sua autoestima também, eu acho que depois pode falar um pouco sobre isso, que fica muito abalado, principalmente nas mulheres, né, quando se trata de perda de cabelo. Agora tu disse que tem os tratamentos, né, que já foram mais renovados e às vezes não acontece tanto essa perda, né, do couro cabeludo e tudo mais, mas existem falhas ainda, né, e a gente ali como profissionais, a gente consegue ajudar essas pessoas. Existem hoje em dia inúmeros
né, tratamentos. A gente fez um podcast anterior com nanopigmentação, né, capilar ali, que também cobre falhas. Isso também dá para fazer pós-tratamento de câncer. A gente tem topos de cabelo, a gente tem franjas, né, que às vezes tapa só, às vezes uma falhazinha que vem a causar. Então, acho que tudo isso é um conjunto, né, para trazer um conforto para um paciente que está passando num momento difícil. Até, eu sempre cito essa história, que é uma história muito emocionante. A gente já doou várias perucas também, a gente tem, né, o Instituto Roberto Perucas, que a gente doa perucas, né, para pessoas que realmente não têm condições. A gente tem um desconto especial para alguns clientes que chegam também. Eu não tenho condições de pagar o valor dessa peruca. Os nossos valores são bem acessíveis, porque a gente gosta, né, de levar conforto, né, acolhimento, né, encher o coração das pessoas de amor, porque a gente sabe como que é passar por um momento tão difícil e às vezes tu não ter condições de solucionar o teu problema. Então uma pessoa de uma mão estendendo, né, para te ajudar, te traz um conforto que seja mínimo naquele momento, mas ajuda, né, a gente se sente mais aconchegado. E a gente doou uma peruca agora ultimamente para uma senhora que ela teve um câncer de mama, se eu não me engano, eu não lembro realmente o câncer, e ela foi largada pelo marido na ocasião, né, o marido soube, ao invés de apoiar, foi largada pelo marido, que acredito que deve acontecer muito isso, né, porque quando a gente serve, tá tudo bom, quando não serve mais, larga fora. E daí ela procurou a gente para realmente procurar, eles iam fazer uma vaquinha, a família dela, para comprar essa peruca, e a gente acabou conversando, né, quando a gente está lá na loja, eu e o Roberto, né, os proprietários, a gente acaba entrando em contato com os clientes, é quase que inevitável, a gente sempre doa as perucas, porque as pessoas contam a história e a gente chora junto com eles, porque é um momento ali de um sofrimento momentâneo, que nem eu falo, né, mas é um sofrimento bem doído, eu acredito, porque não é fácil a gente, como mulher, né, se olhar no espelho e não se sentir linda, não se sentir poderosa, não se sentir atraente, não se sentir muitas vezes capaz de governar o mundo, que nem a gente faz, né? Porque a gente, quando tá bem, a gente vai lá, mete os peitos e faz tudo que tiver que fazer, né? E quando a gente tá num momento mais debilitado, a gente não consegue fazer isso. Então, falar, né? A gente gosta de divulgar essa nossa benfeitoria, né? A gente não divulga muito, mas quando a gente tem essas conversas relacionadas, se um dia alguém precisar, tu pode nos indicar, a gente tem formas de pagamento flexibilizadas, a gente também tem essa, né, doação para quem não tem condições, e a gente vai se ajudando, né, assim como tu hoje se dispôs a vir aqui trazer a informação, que acho que informação, conhecimento salva também, né, muitas pessoas. Eu acho que isso é importante, a gente como profissionais, tanto da área da beleza, que pode ajudar na autoestima, e tu, como na área da saúde, que também pode ajudar na autoestima, né, fazendo tratamento e tudo mais, a gente levar um pouco de conforto para as pessoas. Esse trabalho que vocês fazem de ajudar as pessoas é fundamental, né? Não é essa que o marido abandonou, é 80% das vezes, né? Eu costumo dizer que os homens não são criados para enfrentar os problemas, né? Eles são criados para ter uma segunda mãe, né? E aí, quando essa segunda mãe ela fica doente, eles não sabem lidar com isso. Isso é um problema. Os homens eles têm uma dificuldade em lidar com esse tipo de situação. Eles se sentem perdidos, né? E aí é mais fácil cair fora. Isso não é uma prerrogativa de classe social. Isso é com todo mundo. Tá? Então, infelizmente, isso que tu viste, a gente vê com muita frequência. Na hora que o problema começa, eles caem fora, por uma fragilidade deles. Esse trabalho que tu faz, existe principalmente nesses hospitais que tem pessoas com menos condições, tem as ligas femininas, né? Não sei se tu trabalha junto com elas. O pessoal da Liga Feminina trabalha há muitas décadas já na assistência dessas pacientes, né? Na época que eu trabalhava no Hospital Santa Rita, a Liga Feminina era muito ativa, né? Ainda na época da dona Lígia Pratini de Moraes, isso no século passado. Tá? E a dona Lígia, ela tinha muitas pessoas que ela ajudava, inclusive nisso. Obviamente, naquela época, tu imagina que nós não tínhamos a qualidade dos produtos que a gente tem hoje, né? Mas já se trabalhava com relação a isso. Então, eu acho que é uma coisa interessante até para vocês desenvolverem, entrar em contato com a Liga Feminina, né? Podem sugestão aqui, né?
para ajudar essas mulheres de alguma forma. Claro, você não, é o trabalho de vocês, é o ganha-pão de vocês, mas vocês podem se comprometer. Ó, eu consigo uma vez por mês ajudar uma outra paciente. Tá? Com relação à questão da feminilidade, que eu acho que é uma coisa bem importante. Quando a gente fala de tumor de mama, o cabelo ele é importante, mas ele vem depois da questão da mama. Né? Então, a gente sai de uma cirurgia anteriormente muito mutilante, né, em que as mulheres tiravam a mama toda sempre, né, as mastectomias, né, e isso ficou ainda arraigado, vou perder minha mama, como é que vai ser, né? E para cirurgias que hoje são esteticamente muito melhores, né? Então, hoje a gente fala de uma oncoplastia, essa é a palavra que a gente fala nos consultórios. O que é uma cirurgia oncoplástica? Ele trata o tumor da mama, mas ele reconstrói essa mama. E aí usa prótese ou não. Às vezes faz enxerto da própria gordura da paciente. Faz a simetrização das mamas, que está previsto, inclusive, no SUS. Então, a paciente que vai à cirurgia de mama tem direito de fazer a sua simetrização mamária. E a reconstrução é para ser autorizada junto com a cirurgia, não é depois. Então, existe sim, isso já foi publicado no Diário Oficial, isso é lei, as mulheres têm que lutar pelo seu direito de ter, além de uma cirurgia adequada, e que pode deixá-la até em condições estéticas que ela se aceite melhor, ela tem direito de fazer a simetrização da mama contralateral e ela tem direito, sim, de receber prótese se ela precisar, no sistema único. Nas clínicas privadas é uma outra conversa, mas eu estou pensando muito mais numa população que a gente tem muito grande que não tem assistência de sistema complementar de saúde. Tá? Então, a gente mexe nessa primeira feminilidade. A questão do cabelo vem na hora do tratamento, depois que ela operou. E que aí ela chega na frente do oncologista e ela quer saber se vai cair o cabelo. Porque isso mexe com a visão. A primeira coisa que tu vê quando tu olha para uma pessoa é o rosto. Acho que é a segunda pergunta que se faz, né, depois do procedimento, né, se vai cair o cabelo, né? Primeiro é como é que vai ficar a mama, e depois é como é que vai ficar o cabelo, né? Então, para que essas mulheres também recobrem a autoestima, né? Esse trabalho é fundamental, né? Mantê-las ou com cabelo ou com uma prótese capilar temporária, ou às vezes até definitiva, né? Às vezes tem pacientes que já têm perda de cabelo, tu sabe melhor que eu, tua área, já tem um couro cabeludo que já não era tão cheio de cabelos antes e que fica com menos cabelo depois, né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que avaliar, mas essa questão da autoestima e da vaidade tem que ser estimulado nessa mulher, porque essa mulher, muitas vezes, como essa senhora te contou, que foi deixada, ela já perdeu tanta coisa, ela já perdeu o marido, ela corre o risco de perder a mama, o cabelo é mais uma coisa que a gente tem que tentar ajudar para que ela passe por isso, porque tudo passa, tá? Tudo vai passar, e depois, se o cabelo cai, o cabelo vai crescer, tá? E ajudá-la nesse momento, que é o momento que ela está tão fragilizada. E deixa eu fazer acho que a última pergunta, assim, que como é que tu faz, tu como Rosemarie, né, pessoal, tem a pessoa e tem a médica, né, para lidar com esses momentos, porque não é fácil, né, eu que já trabalho, eu não trabalho com a doença em si, mas eu trabalho com parte da doença, que é o emocional da pessoa, não é fácil, as pessoas chegam lá, eu choro junto, e eu sou muito manteiga, né, então como é que tu faz para lidar com o teu psicológico, né, porque a gente se abala também, né, para não misturar, porque ao mesmo tempo é um paciente, mas é um ser humano, que tu vai poder ajudar, óbvio, mas tu se comove, né, como é que tu faz como é que posso te dizer, esse jogo de bola, né, como é que eu fico, né, pensando naquele paciente, porque tu não tem um paciente, tu tem inúmeros pacientes, então se tu for pensar em cada um individualmente, tu acaba enlouquecendo, né. A gente é treinado para isso. Acho que essa é a resposta. Não é que tu não sente, tu sente. Tem pacientes, assim, como eu te digo, assim, tem pacientes que eu perdi até hoje, eu sinto que eu perdi, sabe?
Mas a gente não pode, tu não pode colocar o teu emocional na frente, senão, quando tu bota o emocional na frente, tu perde a capacidade de julgamento. Não que a gente não sinta, mas naquele momento ali na frente do paciente, tu tem que ser técnico, tá? Porque senão tu deixa de ajudá-lo, tu começa a prejudicá-lo. Então, primeiro existe um treinamento para isso. Quando eu chego em casa, às vezes eu fico pensando, claro que a gente pensa, a gente comenta, a gente conversa, né? E às vezes a gente fica pensando, né, o porquê, né? Às vezes são pacientes tão jovens, com humores às vezes muito agressivos, né? E existem vários questionamentos muitas vezes que a gente faz. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, Richelle. São 32 anos lidando com isso. Não é pouco tempo. Então, como eu te digo assim, até hoje tem gente que eu perdi nesse segmento que eram pacientes muito queridos, né? E me lembro com muito carinho dessas pessoas. Mas eu acho que aí também tem uma coisa assim, ó, eu pude ajudar com o máximo que eu pude durante o tempo que estava comigo. Então, assim, ter a consciência tranquila que, na época, né, porque ao longo dos 32 anos também a medicina mudou, né? Na época, o que se tinha para oferecer foi o melhor que se fez. Tá? Ou seja, se ofereceu o melhor que se tinha naquela época. Mas no dia a dia, nesse atendimento mesmo, né? E ter esse julgamento, né, crítico, não é que seja racional, não é nesse sentido de não ter emoção na hora que tu está com o paciente, mas aquilo não vai poder passar por cima, porque senão tu não vai conseguir ajudar. Que na verdade tu tá ali para ajudar a pessoa dentro do que tu estudou para fazer, né? Então, isso também eu fiz essa pergunta porque para mim não é fácil. Acredito, claro, vocês médicos têm que ter uma profissionalização, assim, né? Vocês são profissionais, então vocês sabem lidar com essas situações, mas não deve ser fácil também em alguns momentos, que a gente falou, né? Perder algumas pessoas queridas, e também em outros momentos, né, que são mais frequentes, ficar muito contente por aquelas pessoas que passaram tanto tempo ali contigo e tu conseguiu ajudar, e elas estão erguendo a taça da vitória, que nem eu falo para as meninas que vão lá na loja, né? Inclusive essa senhora me perguntou como que eu posso devolver essa peruca depois que eu não precisar usar ela mais. Eu digo, eu não quero ela de volta. Eu quero que tu me prometa só que quando tu não precisar mais e tu conheceres alguém que precise, tu doe essa peruca para ela também, para ela se sentir tão feliz quanto tu está se sentindo. Essa mulher saiu chorando de lá, e é isso que importa, né? A gente conseguir ver o sorriso na recuperação, na maioria das vezes, das pessoas, e tá tudo certo, e a gente se sente muito bem profissionalmente. Mas só para complementar, ontem foi o dia do médico, ontem foi dia 18, né? E aí, ontem eu recebi várias mensagens que como eu te digo assim, meus pacientes viram meus amigos. Teve gente que eu tratei assim, há muitos anos atrás, eu diria praticamente mais de 20 anos até, e que até hoje me mandam mensagem, sabe? Então, assim, felizmente eu tenho um grupo muito grande de pacientes que estão curados, né? Tem pacientes que se tornaram grandes amigos, tem familiares de pacientes que, infelizmente, a gente não estão mais com a gente, mas que os familiares continuam muito amigos até hoje, né? Às vezes eu abro a minha pasta, assim, do Facebook, mais da metade dos meus amigos é paciente ou familiar de paciente, né? Então, eu sou ainda do Facebook, dos antigos, né? Mas tem do Instagram também. Mas é muito interessante, assim, tu conseguir manter essa relação e, apesar de ter a questão técnica, não deixar de ver que, sim, ali é uma pessoa que precisa de apoio, que precisa de um ombro, muitas vezes, né? Então, todo esse conjunto, ele é importante. Mas eu tenho, sim, esse grupo que continua comigo. Já não é mais meu paciente há muito tempo, no sentido técnico, mas que continua comigo até hoje, né? E porque se pega um carinho, né? Então, aproveitando o ensejo, né, parabéns pelo teu dia ontem, porque ser médico não é somente, eu sou um médico e pronto. Não, tu tem uma missão na vida, vamos dizer assim, né, que é levar a cura para as pessoas dentro de tudo aquilo que tu consegue, né, porque, claro, tu não é Deus para salvar 100% das pessoas, mas Deus te deu essa habilidade de salvar a quem tu puder, e eu acho que é muito lindo essa forma, né, de tu viver salvando pessoas, ajudando, e
contribuindo agora com as minhas princesas, né, e levando a informação para também salvar vidas, né, que informação salva vidas, que nem eu falei. Então, desde já te agradeço, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo precioso, que eu sei que não é fácil, e parabéns pelo excelente trabalho que tu realiza há muitos anos. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, estou sempre à tua disposição, à disposição das princesas. Quiserem mandar pergunta, quiserem fazer outros chats, eu estou aqui sempre. Eu adoro conversar, acho que tu já viu, né? E eu acho que uma coisa vai puxando a outra, se deixar, nós vamos ficar aqui até amanhã conversando, né? Com certeza, é verdade, é um papo gostoso que vai girando e vai fluindo. E mais uma coisa, aonde que a gente consegue te encontrar, se alguma pessoa te enxergou aqui, eu quero me consultar com a Rose, tem algum lugar específico, ou então a gente deixa na descrição dos nossos vídeos o teu contato do teu consultório, como é que a gente faz? Eu atendo aqui em Porto Alegre, dentro do Hospital Moinhos de Vento, né, então a gente pode, eu tenho uma outra clínica que eu atendo, que é de um outro colega, mas é uma coisa mais privada com ele, mas basicamente no Hospital Moinhos de Vento, na central de marcação do hospital. Tu pode deixar o meu nome, acho que bem escrito, porque não é fácil, né, na descrição do teu áudio, mas lá, na central de marcação, o hospital tem o 3314-3434, que é o número geral de marcação, pode telefonar que as meninas fazem os agendamentos. Então tá, muito obrigado, e vamos dizer também às tuas pacientes, se alguma olhar esse Princesa Cast, né, seja a princesa que você quiser ser sempre, sem medo, porque a gente tem autonomia para isso, a gente é autossuficiente, a gente é linda, a gente é mulher, e quem é mulher sabe que a gente faz 90% das coisas rindo mesmo com dor, mesmo doente, e se situações acontecem na nossa vida é porque a gente consegue passar por elas. Tá bom? Muito obrigado. E depois eu vou pedir ali pra ti, a gente tem um praxe, né, quando faz o Princesa Cash, a gente dá uma caneca do Princesa Cash pra pessoa se lembrar daquele momento lindo que passou com a gente, mas eu vou te mandar por correio, tu não vai ficar sem a tua. Eu vou esperar por ela, muito obrigada. Tá bom, então, beijinho, obrigado. Por hoje é isso, então, pessoal. Leve informação para as pessoas, informação salva vidas, compartilhe esse vídeo com as amigas e seja a princesa que você quiser ser sempre, sem medo. Tchau, tchau, até o próximo episódio.